Meus queridos amigos dessa casa tão querida da nossa União Espírita Suburbana, estamos aqui novamente com muita alegria para podermos refletir um pouco sobre a doutrina espírita fundamental nesse momento de convulsão que a sociedade humana está passando. Foi-nos pedido algumas reflexões sobre o capítulo 25 do Evangelho. Buscai e achareis. Então, começa, ajuda-te que o céu te ajudará. E o nosso item de hoje, olhai as aves do céu. Eu vou dizer para vocês que é um dos que eu mais gosto. Para mim, esta passagem é uma das mais bonitas do Evangelho. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pegou duas passagens que não estão em sequência, existe uma no meio, e elaborou esse item, muito bem feito. Então, ele começa dizendo: não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, essa é a primeira passagem de Mateus, está no capítulo 6, itens 19 a 21. Então, vamos só falar um pouco sobre esta passagem. Aqui parece, dá-se uma impressão de que Jesus estava contra a riqueza, a posse. Então, como inclusive foi pregado para nós por muito tempo, o bom é você ser pobre. O rico, Jesus falou, né? Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Faz essa afirmativa, entesourar tesouros no céu. Então, podemos ficar nessa dúvida. Mas em momento nenhum Jesus falou contra a posse, contra a riqueza, porque o dinheiro nos traz muitos benefícios, progresso material. Agora nós estamos vendo essa situação de pandemia, a importância das vacinas. A vacina é fruto da pesquisa. A pesquisa precisa de dinheiro. As escolas, para funcionarem bem, de vez em quando, aliás, de vez em sempre, nós estamos vendo quantas escolas, principalmente escolas públicas, deficitárias, não têm salas adequadas, a higiene não está adequada, precisa de dinheiro para que funcione. Então, o dinheiro é fator de progresso. E nós estamos aqui, lembrar sempre, para evoluir. O objetivo da encarnação é chegar à perfeição. Ninguém chegou aqui para ficar estacionado e apenas usufruindo daquilo que está à sua disposição. Nós estamos aqui para buscar coisas novas, para nos beneficiar e beneficiar ao outro. E os espíritos nos dizem que o nosso progresso real é o progresso da moral, vamos crescer em amor, mas é o progresso intelectual. Então, as duas asas nessa figura tão linda é que vão nos trazer o equilíbrio para o voo para a perfeição. Se desenvolvemos apenas uma, estamos capengas. É necessário que tenhamos essa consciência e que esse sentimento da necessidade
da evolução espiritual nos acompanhem. Que tenhamos tanto cuidado com o nosso lado espiritual, como temos com o material, cuidando da nossa saúde física, cuidando das nossas finanças. E esse texto termina assim: porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Nós podemos ter a riqueza, o luxo, o conforto que for. É um direito nosso. Se o nosso trabalho nos dá essa possibilidade, mas nós não somos isso. E temos no Livro dos Espíritos que é fundamental nós recorrermos, nós conhecermos, porque quando Kardec trata da prova da riqueza e da miséria, nós temos essas necessidades evolutivas, porque passamos pela situação de riqueza ou de pobreza para crescermos, para aprendermos. Ninguém está por castigo ou simplesmente Deus é um sádico, ele vai dar para mim a riqueza, para o outro a miséria, a necessidade. São ambas situações que vão nos proporcionar o crescimento maior. Então, por isso, devemos, onde estamos colocados, fazer o melhor. E onde eu ponho o meu tesouro? Eu posso ter a riqueza e entender que ela veio às minhas mãos para que eu fizesse bom uso dela. Já que eu vivo em sociedade, a lei de sociedade é uma lei da natureza, vivemos em sociedade, precisamos, nós estamos vendo quanto nos causa angústia, sofrimento, não podermos ter esse contato maior com as pessoas. Então, é necessário que eu entenda que eu preciso de beneficiar o outro também. Aquelas luzes que já me iluminaram devem também iluminar o outro. Então, o meu papel é não só dar ajuda material, mas promover o ser humano que está ali naquele momento, naquela situação, em desvantagem à minha situação, mas que também tem o seu potencial para desenvolver muito mais. Porque os espíritos nos disseram que fomos todos criados simples e ignorantes e que chegaremos todos à perfeição. O segundo texto diz o seguinte: portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Então, ele dizendo, vamos fazer a nossa parte. Isso aqui é o que Jesus, é o que está no Evangelho, nos recomenda. Façamos o melhor e não nos preocupemos. Entreguemos a misericórdia divina. Mas o texto continua: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros. E, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois mais do que elas? É só vermos a natureza, que quando deixamos que ela cumpra o seu ciclo, tudo se mantém, existe o suficiente para toda a criação, para toda a vida. Quando nós não interferimos demasiadamente. E Jesus está nos convidando, olha as aves do céu, elas não têm essa capacidade que vocês têm de planejar, de plantar, de colher.
mas elas são sustentadas, elas encontram na natureza o sustento. E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Era uma medida que era usada na época de Jesus. Então, quem que pode aumentar o seu tamanho? Quem pode fazer com que os cabelos não caiam simplesmente pela vontade? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Se não temos essa interferência toda, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se cobriu como um destes. Eu achei isso muito forte e quis trazer mais detalhadamente, porque muitos que não estão familiarizados com a Bíblia vão perguntar: o que é Salomão? Para mim não diz nada. Pode ser o quitandeiro da esquina, pode ser o padeiro. Quem é esse Salomão? Então, nós vemos no Antigo Testamento, no livro de Reis, que está lá, capítulo 3, versículos de 1 a 15, que Salomão era filho do rei Davi, de Israel. Foi o terceiro rei de Israel. E foi considerado um rei sábio. E era muito rico, quando ele diz aqui, nem Salomão conseguiu se vestir como os lírios do campo ou como as aves do céu, porque vamos ver um pouquinho mais de quem foi ele. Diz assim, ele escreveu vários livros do Antigo Testamento e ele foi sagrado rei muito jovem. E em sonho, o Senhor, né, Deus, os hebreus, conforme está relatado no Antigo Testamento, tinham esse contato muito íntimo. Eles diziam que era Deus, mas hoje nós sabemos que é a espiritualidade superior na maioria das vezes. Então, Deus perguntou para ele o que ele queria. Ele estava começando aquele reinado tão jovem e seguro. Ele diz: dá a teu servo o pedido dele, um coração cheio de julgamento para governar teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderá governar teu povo que é tão numeroso? E olha o que Deus respondeu para ele. Já que não pediste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste para ti discernimento para o julgamento, vou fazer como pediste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como ninguém teve, nem antes, nem depois de ti. Nós vimos que ele foi considerado um rei sábio. E também o que não pediste. Riqueza e glória tais que não haverá entre os reis quem te seja semelhante por toda a tua vida. E se seguires os meus caminhos, dar-te-ei vida longa. Salomão reinou por 40 anos. Mas a passagem do Evangelho, as palavras de Jesus, continuam. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam com essas coisas. Aqui lembrando sempre que o gentio era o não-judeu. Não tinha nenhuma outra conotação. Todos que não eram judeus eram os gentios, porque não adoravam a Deus como o povo hebreu. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas.
Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. A cada dia basta o seu mal ou a sua aflição. E aqui nós vemos, pela conclusão das palavras de Jesus, uma combinação com o que está no livro de Reis. Porque quando Salomão buscou a sabedoria, o que o Senhor disse para ele? Como você pediu o dom maior, tudo mais te será acrescentado. E se você andar nos meus caminhos, você também terá vida longa. Então, nós vemos que Salomão era rico, riquíssimo, poderoso. Isso tudo ele manteve a vida dele toda. Mas era um rei sábio. Porque ele entendia o quanto isso era importante para exercer a sua função. Então, aqui em seguida, Kardec vem discorrendo sobre essa passagem. Porque, em primeiro lugar, nós podemos pensar assim: então, vou entregar tudo para a misericórdia divina. Não preciso fazer nada, porque os pássaros, as aves e os lírios, eles estão lá por si. Então, se Jesus me deu esse conselho, eu vou me acomodar. Mas ele disse: olha, quem tem esse pensamento está muito enganado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele disse que era para fazermos todo o possível, todo o necessário, e depois disso, confiarmos na misericórdia. Não andarmos inquietos. Mas a vida é ação. Lembra que Jesus falou? O Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, Deus, que é o princípio de tudo, continua criando, continua agindo, e Jesus, o Espírito mais puro e perfeito que veio à Terra, está sempre em atividade. A vida é uma atividade constante. A natureza, como Jesus se referiu tanto aqui à natureza, ela está sempre trabalhando. Então, nós que somos os seres inteligentes da criação, precisamos de fazer a nossa parte. Então, Kardec continua no seu comentário. Não podemos ver nessa passagem senão uma alegoria poética da providência. Não andeis inquietos, ficai tranquilos, dizendo que a misericórdia divina não abandona aqueles que confiam nela. A nossa fé, a nossa certeza da presença da espiritualidade é fundamental. Vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, sim, porque é mundo de provas e expiações, mas, como Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos vencer na confiança, na fé, mas na ação. E Kardec continua: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer o supérfluo. Então, nós vamos novamente aqui no Livro dos Espíritos, na lei de conservação. Kardec trata do gozo dos bens terrenos, em que ele pergunta aos espíritos: mas é permitido ao homem se utilizar assim, dos bens da terra? É um direito? Sim, é um direito de todos. É consequência da necessidade de viver. Primeiro nós tiramos da terra a nossa sobrevivência nos tempos primitivos.
e depois fomos tirando os outros elementos que vão proporcionando o progresso. Deus não ia impor um dever sem dar um meio de cumpri-lo. E é interessante que Kardec pergunta: com que fim pôs Deus atrativos nos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, a necessidade, a vontade que temos de ter mais, de nos melhorarmos, é um estímulo para que a lei do progresso se faça. Senão ficaríamos parados, continuaríamos nos contentando com o que a natureza dá e não haveria o progresso. Mas Kardec falou aqui que nós não nos contentamos com o necessário, queremos o supérfluo. Em seguida, isso está aqui, foram as questões 711 até 717, no necessário supérfluo. Como é que eu vou saber esse limite? O que é necessário, o que é supérfluo? E nisso os espíritos nos deixam totalmente à vontade. Ele só diz aqui: aquele que é ponderado o conhece por intuição, porque isso é relativo a cada um. O que é essencial para um pode ser supérfluo para o outro e vice-versa. Quantas vezes nós olhamos para determinadas pessoas e não entendemos como que ela se desdobra para ter determinado bem, que para nós é inútil, mas para ela é necessário. E aqui ele continua, no último item, que é o 8, a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Isso é uma coisa muito séria, muito importante, porque nós estamos sempre ouvindo falar de pessoas que passam necessidades. E já sabemos que a produção mundial excede as necessidades da população, mas é mal dividida. Então, quando Kardec diz: quando vivermos segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Lembrar daquele mandamento de Jesus que resumiu toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu passar a fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, a Terra daria um salto rapidamente. E é lindo aqui que Kardec dá o exemplo das sementes. Um homem que possuísse muitas sementes, o que ele faz delas? Aqui ele vai exercer o seu livre-arbítrio, vai depender dele. Então, diz assim, se ele as distribuir, cada um vai fazer com que produza renda da forma que for cultivada. Então, vai render muito, muitos serão beneficiados. Se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente, nada se produzirá e muitos ficarão na necessidade. Ele poderia beneficiar a muitos, mas ele diz: é meu, eu conquistei, eu tenho, então vou semear só que no meu terreno. Sobrou, eu vou guardar ou vou jogar fora. Se as fechar no seu celeiro, os insetos as devorarão. Por isso que Jesus recomendou: não vamos amontoar tesouros na terra, porque ali a traça, a ferrugem vão comer. Vamos espalhá-los, vamos fazer com que outros também tenham acesso a esse tesouro, para que sejamos todos construtores dessa terra melhor e refletindo sobre esses ensinamentos de Jesus, sobre as nossas situações particulares e coletivas, vamos modificando
a nossa maneira de ver, vamos modificando as nossas atitudes. Eu vou encerrar com a mensagem do livro Filho de Deus. É a de número 5, Herdeiro de Deus. Aqui eu não vou ler a mensagem toda, assim, é de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Então, todos os tesouros da natureza, da vida, estão à nossa disposição, somos herdeiros de Deus. Mas, ele fala, é necessária a confiança e a fé e o desdobramento das nossas capacidades. Aí nós lembramos da parábola dos talentos. Os 2, o que ganhou 5 e o que ganhou 2, multiplicaram. Mas o que ganhou 1, enterrou. Como o homem que enterrou as sementes no comentário de Kardec. Então, é necessário que nos desdobremos em qualquer tarefa que sejamos incumbidos para que realmente entremos de posse desses bens todos que o Pai põe à nossa disposição. Mas Joana continua. Tudo que te falte não é valioso, porquanto essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, se não lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Então, novamente, ela reforça, e tem até essa passagem que é uma passagem de uma música, né? O essencial à vida é a sabedoria para bem conduzi-la. Então, como estamos nos orientando na vida? Temos todas essas lições e, à medida do nosso amadurecimento, nós vamos entrando de posse de mais tesouros. Se permaneces na infância espiritual, olha o chamamento da Joana, não podes usufruir por não saberes utilizar todos os bens. Porque a criança, nós limitamos o seu livre-arbítrio, limitamos a sua ação, ela não tem uma liberdade integral, porque ela ainda não tem maturidade. Será que estamos na nossa infância espiritual ainda, como ela chama? Quando estamos nessa situação, ainda não temos como usufruir de todos os tesouros que estão à nossa disposição. Todavia, se adquirires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro de todos. Então, tudo está à nossa disposição. Que utilizemos esses tesouros que o Pai nos concedeu para crescermos, que para isso aqui estamos, mas também para sermos úteis onde estamos colocados. Que as pessoas se beneficiem dos talentos que eu já conquistei. Eu agradeço sempre a acolhida, a oportunidade do trabalho que esta casa tão querida nos dá e que possamos brevemente estar juntos. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe.